Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a nação. Em nossa realização como organizações, em seus grandes edifícios e obras-primas, estamos omitindo as coisinhas que significam tanto para Deus e tanto para o nosso destino eterno. We omit those things. Nós omitimos essas coisas. God saying that I'll give you an eternal sign. A virgin shall conceive and bear a baby. Deus dizendo isto: eu te darei um sinal eterno, uma virgem conceberá. Amém. Deus abençoe-nos. Vamos ler Números capítulo 16, do verso 1 ao 3. E Coré, filho de Gizar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Grande Pai, mais uma vez nós temos a oportunidade de adentrar as coisas escondidas e reveladas. Estamos certos, mais uma vez, que o Senhor nos ajudará. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Opositores de uma única pessoa. Se examinamos a própria leitura que fizemos, vamos notar que os opositores no tempo de Moisés eram ministros. Não eram membros, eram ministros, eram pregadores da tribo de Levi, de onde tinha que sair os sacerdotes para ministrar a palavra ao povo. E estes homens eram conhecidos como os maiorais, segundo a leitura. Eles eram os maiorais e eram varões de nome.
são pessoas que usavam de boa reputação diante de Israel. Porque se você pega uma pessoa que não tem boa reputação, aquilo ali pode não enganar. Mas uma pessoa de boa reputação, então esta engana, porque ela tem bom nome. Um dos maiorais é uma boa pessoa e aquilo passa a enganar. E assim era Coré, Datã e Abirão. Então vamos pensar nisso. A gente está falando sobre essas coisas nesses dias, como falamos aí quinta-feira, um só pastor. Agora, opositores de uma única pessoa. Para que ter tantos opositores? É uma só pessoa. Então eu queria começar aqui, são opositores do próprio Deus. Quando Deus veio na terra, ele, o corpo, diz: eu e meu Pai somos um. Os opositores vêm com trindade, com dualidade, não, eles são dois, são três. E são os opositores. E os opositores você pode ver que são ministros. Gente formada, gente grande, gente de nome, que dá para enganar o povo. São gente de boa personalidade. Então, desde aquele tempo foi assim, o tempo de Moisés, mesmo antes de Moisés. E falando no tocante a Deus, eles nunca puderam ver um só Deus. Sempre eles viram um Deus, uma outra pessoa, um outro à parte. Como os pentecostais veem três, os dualistas veem dois. E você não vai mudá-los. No tempo de Jesus, até Filipe queria ver dois. Mostra-nos o Pai, o que nos basta. E Jesus resumiu tudo na única pessoa. Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, quem opunha a esta mensagem naquele dia, estava opondo-se à única pessoa, Deus. Deus estava em carne e tinha opositores. Você saber que Deus tem opositores, então você não vai ter? Deus teve opositores, pessoas contrárias ao que ele ensinava, mostrava através dos seus servos, os profetas, e até através do próprio Filho, que era o seu corpo, onde revelava a única pessoa da divindade. Não existe duas pessoas na divindade. A pessoa tem que ser muito incrédula, porque a mensagem do irmão Branham, ela é todinha revelada a uma só pessoa. Deus trabalha com um porque Deus é um. Ele não pode trabalhar com dois porque ele não é dois. Ele não trabalha com três homens porque ele também não é três. Mas ele trabalha com um. Ao nascer do sol, que é o poder vivificador, né? Ao nascer do sol, parágrafo 11. Você pode ler até antes, mas eu quero só tomar essa parte aqui, no final do parágrafo 11, onde ele diz: ele é o juiz supremo e fora dele não há outro. Ele está falando de Jesus Cristo, o juiz supremo. Esta é outra identificação perfeita, é uma vindicação. É uma vindicação a mais de que esta mensagem é a verdade. Falando de um Deus, é a verdade. E aqui está mostrando com a peruca branca que ele não é a terceira pessoa, mas a única pessoa. Ele não é a segunda pessoa, mas a única pessoa. E eles nunca puderam crer na mensagem sendo de uma única pessoa. Nos dias de Moisés, tiveram estes ministros, Datã, Abirão e Coré, e outros ali no meio, que queriam reivindicar poderio sobre o povo também, uma mensagem, ter direito a um ensinamento para o povo, ter direito a uma posição diante do povo, contrariando a Moisés, porque eles estavam dizendo: demais é já, pois que toda a congregação é santa.
Moisés não estava dizendo que a congregação não era santa. Todos eles são santos. E o Senhor está no meio deles. Por que vos elevais sobre a congregação do Senhor? Então ali está eles dizendo a Moisés e a Arão. Toda a congregação é santa, como a dizer, nós também somos ministros e ninguém tem que ficar prestando atenção só em Moisés. Eles têm que saber que toda a congregação é santa e que nós também temos um direito de aparecer, de mostrar uma mensagem. E aí isso eles começam a confundir o povo, para o povo desviar os olhos de um para olhar para dois, três. Então eles procuram desviar os olhos do povo de um Deus para olhar para duas, três pessoas. Esse espírito esteve na terra todo o tempo. Mas é bom nós aprendermos isso, que eles reivindicavam posição. Estes homens reivindicavam ministério. Eles reivindicavam personalismo. Eles queriam ser alguém no meio do povo. E Deus estava usando só Moisés, porque Deus só trabalha através de um. E eles reclamando que o povo é santo, então isso dá para a congregação gostar deles. Porque ele chegava e falava, toda a congregação é santa, irmãos. Como pode Deus estar usando só Moisés? O povo podia puxar para o lado deles. Esses pregadores são os que bajulam o povo, para poder alcançar personalismo, para alcançar nome, para alcançar posição. Eles não vêm pregando contra o que o povo está fazendo de errado, mas eles vêm mostrando que o povo é santo, para que o povo possa dar ouvido à mensagem dele e posicioná-lo como tal, quando Deus já está usando um. Sempre foi assim. Nós temos aqui a mensagem, quero ler também outra vez, quem dizeis ser este? 128 e 129. Agora a questão se levanta lá no deserto. Vamos voltar ao que o irmão Branco está falando, exatamente da Bíblia. Aqui é onde isto traz, vejam. Agora, quero que observem, meus irmãos. Agora, lembrem-se, estas pessoas desfrutaram daquelas bênçãos. Elas desfrutaram da pregação deste profeta, este ungido. Elas creram nele, elas o seguiram. Mas levantou-se um no deserto, um chamado Datã e um chamado Coré. E eles disseram, isso tem de ser ocupação de um só homem. Moisés pensa que ele é o único que Deus o chamou. Agora, irmão Brano, ele é categórico nesta formação da própria palavra manifestada num homem. Ele diz, aquela mensagem de um só homem, eles não a queriam. Datã, Abirão e Coré. Nós vamos ver hoje a mesma coisa, porque em cada época Deus usou outro homem. Deus usou Moisés nos dias de Moisés, usou Cristo nos dias de Cristo, usou Paulo nos dias de Paulo, usou Irineu e assim por diante, e usou Brana nos dias de Brana. E hoje Deus usa você, porque hoje é o seu dia, certo? Mas a mensagem de um só homem eles não querem. Mas quem não quer? Datã, Abirão e Coré. Eles não querem. Eles são opositores de Moisés. Eles foram opositores de Jesus. Eles foram opositores de Brana. Eles são opositores hoje desta mensagem. Aqueles homens morreram. Você não encontra Datã, Abirão e Coré hoje. O irmão Brana diz, os homens morreram, mas os espíritos nunca morrem. Aqueles espíritos que atuavam em Datã, Abirão e Coré, eles não morreram. Aqueles espíritos estão aqui hoje, trabalhando com homens, com outro nome. Você não vai ficar procurando um Datã, um Abirão, um Coré hoje, você não acha. Ele tem outro nome, eu não posso falar, ele tem outro nome. Certo? Eu não posso usar nenhum nome aqui, porque senão ofende a pessoa que tem esse nome, não tem nada a ver, né? Talvez a pessoa não tenha nada a ver. Mas
hoje os Datãs, Abirão e Coré, os Corés têm outros nomes. Mas a mensagem continua sendo de um só homem, porque Deus continua sendo um só Deus. Certo? Então, irmão Branham diz, a mensagem de um só homem, eles não a queriam. Não, eles não a queriam. E Deus nunca lidou senão com um homem de cada vez. Então, no tempo do irmão Branham, é fácil a gente crer no tempo do irmão Branham. É difícil crer hoje no tempo da noiva. No tempo do irmão Branham, Deus usou um só homem. Amém. Mas se você falar para T.L. Osborne e outros pregadores do dia, não, ele usou Branham, mas ele usou fulano, Beltrano, Cicrano. Mas Deus usou um homem. Deus tem ao seu lado um homem. E é aquele homem que Deus está usando. Não é apenas o homem que tem Deus a seu lado. Deus tem no mundo um homem ao seu lado. E ele está usando aquele homem. Então ele usou o irmão Branham, para nós é fácil, que nós cremos no irmão Branham. Mas quem não crê? Eles vão aplicar os outros nomes. Mas se estes homens foram opositores do irmão Branham, que eles não eram opositores da cura divina, vocês têm que ver que esses homens favorecem a cura divina. Todos os pregadores favorecem a cura divina. Então estes homens não são opositores das curas que irmão Branham fez, do que irmão Branham manifestou na primeira e segunda etapa. Eles são opositores da revelação. E são opositores da abertura dos selos, da terceira puxada. Eles são opositores, não somente dentro da mensagem, fora da mensagem. É homens que viram o irmão Branham como Deus, mas quando a revelação chegou, eles pensaram diferente do irmão Branham, que o irmão Branham tinha desviado, porque estava levando as pessoas a ver que ele era Deus. A mesma coisa aconteceu no tempo de Jesus. Olha aqui, 390, Cristo é o mistério de Deus revelado, da tradução da voz de Deus. Nos dias de Jesus Cristo, quando ele estava aqui na terra, eles os tinham cegado. Eles disseram, ora, tu até te fazes a ti mesmo Deus. Aí você vai encontrar em São João capítulo 10. Ele estava dizendo para Jesus, tu te fazes a ti mesmo Deus, tu te fazes igual a Deus. Aí o irmão Branham vem e diz, ele não só era igual a Deus, ele era o próprio Deus. Quer dizer, se os dualistas pudessem crer nisso, não teria duas pessoas na divindade. Se os trinitarianos pudessem crer nisso, não teriam três pessoas na divindade. Se os unicistas pudessem crer nisto, eles não ficavam somente Jesus. O irmão Branham diz, não pode ser só Jesus, porque ele não pode ser seu próprio pai, tem que ser Senhor Jesus. Pai é Senhor. O Espírito é que é o pai do corpo. O Espírito é pai do corpo. O Espírito que é o pai estava no corpo chamado Filho, Jesus. Você não pode ter Jesus sem ter o pai. Quem me vê a mim, vê o pai. E era um homem, e era duro também para eles naquele dia, para os judeus aceitar a mensagem de um só homem. Espera, uma só pessoa, a única pessoa, eu e meu pai somos um? Você e o pai é um? Não, tu tens demônio, é o que diziam para Jesus. Tu tens Beuzebu. Eles não podiam crer na mensagem de um só homem. Então isso aqui é claro que o irmão Branham está esclarecendo aqui, quem diz, Serexto 129. E Deus nunca lidou senão com um homem de cada vez. É sempre a mensagem de um só homem. É a maneira de Deus agir, de Deus trabalhar. O povo precisava ver Deus operando assim. Ele não muda. Deus não muda a sua maneira de operar. Esta é a essência de Deus. Ele é um, ele não muda. Ele diz, eu sou o Senhor, e não mudo. Aí nos dias que Jesus nasceu, porque hoje vos nasceu na cidade de Davi, Cristo, o Senhor. Lucas 2,11. Então, o Senhor do Velho Testamento, agora era Jesus.
no Novo Testamento. E é por isso que Deus falou para o irmão Brana, e o irmão Brana pregou isso. O Jeová, o Jesus do Novo Testamento é o Jeová do Velho Testamento. O Jesus do Novo não é um e o Jeová é outro, não. Porque não tem como você crer, então você tem que se opor. Você não pode crer que Jesus é o Jeová do Velho Testamento, então se opõe a ele. É a única pessoa, é o único Deus. Preste atenção mais um pouquinho. Eu quero continuar aqui a leitura de Números, capítulo 16, versículo 8 em diante. Disse mais Moisés a Coré: ouve agora, filhos de Levi. Ouve agora, pregadores. Filhos de Levi eram sacerdotes. Ouve agora, pregadores, filhos de Levi, homens que têm responsabilidade de ministrar a palavra para o povo. Ouça agora. Porventura pouco para vós é que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a administrar o ministério do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para ministrar-lhe. E te fez chegar e todos os teus irmãos, os filhos de Levi contigo, ainda também procurais o sacerdócio? Pelo que tu e toda a tua congregação, congregados, estáis contra o Senhor. Está falando contra o Coré, ele e todos os congregados dele estavam contra Moisés, não, contra o Senhor. Eles estavam contra o Senhor. Quando a pessoa se levanta, se opõe contra a mensagem da única pessoa, que é uma única pessoa, Deus é uma única pessoa. Ele não são duas nem três pessoas, Deus é uma única pessoa. Opor-se a isso é crer em dualismo, trinitarianismo. Então, o tempo certo da revelação da luz do Evangelho veio no tempo do irmão Brana. Antes do irmão Brana, nós tivemos batismo falando do Pai, Filho e Espírito Santo. Nós tivemos batismo em nome de Jesus. Mas do tempo do irmão Brana para cá, nós tivemos um evangelho completo, uma restauração completa. E aquela restauração, o que ele trouxe nesta restauração? Ele trouxe o batismo verdadeiro, Atos 2, 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, não em nome de Jesus, mas em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Então, eu creio que cada um de nós precisamos estar ao lado desta única pessoa. Ou, se não estamos ao lado, estamos opondo, estamos contra. E se estamos contra essa única pessoa que Deus usou, chamado Brana, que Deus usa hoje, chamado esposa, se estamos contra essa única pessoa, estamos contra quem? Estamos contra o Senhor. Porque é o Senhor que trabalha através de uma única pessoa. E não adianta chegar alguém e querer ajudar a congregação, e exaltar a congregação, para que a congregação possa exaltá-los, posicioná-los. A própria congregação tem mais luz suficiente do que eles, do que os próprios ministros que não têm sido chamados para estar ao lado de Moisés, ao lado de Jesus, ao lado de Brana, ao nosso lado, e sim opondo-se a cada um de nós. Agora eu quero que você preste atenção também nesta mensagem, a Era de Esmirna, o parágrafo 141. Eu vou ler só uma parte do parágrafo, para você ver. Isso aqui é o que nós temos falado com respeito a Deus tratar com um só mensageiro, um só pastor, uma só pessoa, um só homem. Bom, estamos lendo a mensagem do irmão Brana. As pessoas que lutam contra, elas são opositoras da mensagem. Mas eles pregam Brana, mas são opositores da mensagem. É a mesma coisa aqueles que pregam que o irmão Brana vai ressuscitar para revelar 7 selos, 7 trovões. Eles são opositores da mensagem. Eles são contra a revelação. Eles são contra o profeta. Eles são contra o 7º anjo. Eles estão se opondo. E quem são? Membros
Não, os membros, na verdade, são alimentados pelos pastores. Qualquer pensamento diabólico que um membro tem é porque o pastor teve aquele pensamento diabólico para semear para ele. Mas qualquer pensamento espiritual, revelado, que um membro tem, aquele pastor também teve para poder semear para ele. Então aqui está o parágrafo 141 da era de Esmirna. Note que Jesus, pelo Espírito, em cada era apresenta-se a si mesmo como a única pessoa relativa à palavra para aquela era. Somente um mensageiro para cada era recebe o que o Espírito tem a dizer para esta era. E o Espírito está falando daquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. E este único mensageiro é o mensageiro para a verdadeira igreja. Irmãos, quando fala no mensageiro, fala-se num homem que tem uma mensagem para o mundo. Principalmente na era gentia, nós tomamos aí um mensageiro que tem uma mensagem para todo o povo gentil, exceto os judeus. Até o irmão Branham tinha uma mensagem para todo o povo gentil, exceto o judeu. Se o irmão Branham tivesse uma mensagem para o judaísmo, ele teria ido lá. Mas Deus disse para ele que não. Não era para ele ir a Jerusalém. Porque não era para ele. Irmão Branham era um profeta aos gentios. Irmão Branham era o quarto Elias e não o quinto. O quarto Elias é para os gentios. O quinto Elias é para os judeus. Irmão Branham operou o ministério do quarto Elias. Ele não tem dois ministérios. Alguém diz que irmão Branham vai ressuscitar para ir lá para os judeus. Não existe isso na Bíblia, na mensagem. O irmão Branham, teve o ministério de Elias, o quarto Elias, para os gentios. Para o judeu, então será o quinto Elias, e não o irmão Branham. Será um quinto Elias que vai levar a mensagem para os judeus. Eu quero destacar bem, porque o irmão Branham mostra estas coisas aqui. O único mensageiro é o mensageiro para a verdadeira igreja. Ele fala por Deus pela revelação às igrejas, tanto a verdadeira quanto a falsa. A mensagem, então, espalhada por todos, mas embora ela seja irradiada a todos que estão ao seu alcance, esta mensagem é recebida individualmente apenas por um certo grupo qualificado de uma certa maneira. Cada indivíduo desse grupo é um que tem a capacidade de ouvir o que o Espírito está dizendo através do mensageiro. Quer dizer, nós vivemos aqui na era do irmão Branham. Então o que nós fizemos? Nós fomos um que tivemos a capacidade de ouvir o que o mensageiro falou. Certo? Agora, vamos destacar, certo? Estamos vivendo hoje na era da noiva. Terá a noiva de Cristo ministério antes do rapto, irmão Branham? Sim. É o ministério da hora. Será tão humilde. Então, está tão claro. 159 perguntas e respostas sobre os selos das primeiras traduções de Goiânia. Agora, tem uma mensagem? Tem. Deus está operando através daquela mensagem? Está. Então, não é apenas a era dos Estados Unidos, gente. Nós temos que acompanhar. O sol não parou nos Estados Unidos, foi entardecer nos Estados Unidos, mas na revelação dos selos já era meia-noite. À meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo. À meia-noite não é Brasil, à meia-noite não é África. À meia-noite era Estados Unidos ainda. Do entardecer à meia-noite era os Estados Unidos. Deus teve uma mensagem com o seu mensageiro do entardecer à meia-noite, até o mensageiro falar, aí vem o esposo, aí vem o sétimo selo, aí vem a revelação, aí vem a palavra revelada, que é o esposo, aí vem, não o perca, quando ele vier, creia nele, aceite essa palavra, aceite esse esposo, não é um homem, é a palavra revelada. Aí vem o esposo, mas eles estão esperando que venha um homem. Não, o esposo é a palavra revelada. E eles vão ser enganados do mesmo jeito que foram enganados quando veio o filho do homem. E estava esperando uma outra coisa, e nem estávamos esperando o filho do homem, para ser verdadeiro, nem estávamos esperando o filho do homem.
quando veio o Filho do Homem em 1963 e se materializou, desceu do céu e se tornou carne em prana aqui na terra, nós nem sabíamos disso. São coisas que aconteceram e não ficamos sabendo. Agora estamos sabendo. Do ano 2000 para cá, tivemos um esclarecimento melhor dessas coisas que Deus fez por mim e por você. Agora, temos que ser agradecidos a isto, ao que Deus tem feito por nós, e saber que Deus tem uma mensagem. E você é aquela pessoa que está crendo naquela mensagem, naquele dia, está ao lado daquele mensageiro. A noiva tem uma mensagem. Se a noiva tem uma mensagem, ela tem o assim diz o Senhor. Ela tem o assim diz o Senhor, ela tem que ter alguém que diga este assim diz o Senhor. O que nós temos a obrigação de falar? Se eu for te dizer o assim diz o Senhor, eu não posso te dizer uma coisa nova. Por quê? Porque o ministério que está na Bíblia, que eu leio na Bíblia, Apocalipse 10, 8 a 11, não é um ministério que traz uma coisa nova, mas é um ministério que mostra a coisa nova que foi revelada e não sabíamos. É só para isso. Então ela tem o assim diz o Senhor, parágrafo 56 a 58, a era de Pérgamo. Ela é uma mulher, ela é a esposa. Agora, eu sou o representante, você é o representante dela. Nós formamos esse corpo. Quando alguém fala que os selos foram revelados, que o Cordeiro saiu do trono, que a mensagem é da única pessoa, é de uma única pessoa, a mensagem é de um só homem, e você vem e crê, aceita. Se você não aceita, você se opõe, você mostra que você é contra essa mensagem. O irmão Branham diz que eles não aceitam a mensagem de um só homem. Isso tem que começar de casa. Tem que começar dentro da igreja da mensagem. A casa é a igreja da mensagem. Deixa eu repetir aqui, ó. Cada indivíduo desse grupo, vamos pensar nós aqui, ó. Cada indivíduo desse grupo aqui é o que tem a capacidade de ouvir o que o Espírito está dizendo através do mensageiro. Do mensageiro, a esposa, nesse tempo, é a mensagem do dia, certo? Eu quero que vocês tirem os olhos do homem, vocês olhem na mensagem. Tira os olhos do homem, o homem é um problema, o homem é mortal, mas tira os olhos do homem, olha para a mensagem. Irmão Branham diz, não olhe para esse pequeno careca, então não olhe para mim, olhe para a mensagem. O que você tem que fazer é saber disso, cada indivíduo desse grupo é um que tem a capacidade de ouvir o que o Espírito está dizendo através do mensageiro, que diz através de William Branham, que diz agora através da esposa. O que a esposa tem a falar, ela só fala, ela profetiza outra vez, porque aquilo ficou esquecido. Então ela está profetizando outra vez. Para profetizar outra vez, ela está repetindo aquilo. Ela está profetizando a mesma coisa. Aquilo que está escrito. Se eu mostro para você que o novo nome está na mensagem, é o ministério da esposa. Se eu mostro para você que os 7 trovões está revelado, está dentro da mensagem, que o irmão Branham diz, o que são os 7 trovões? São as revelações contidas nos 7 selos. O irmão Branham nunca diz, os 7 trovões vai ainda acontecer futuramente. Eles perguntaram para o irmão Branham sobre os 7 trovões, se foram as coisas reveladas nos selos, ou se ainda ia acontecer. Ele diz, não, os 7 trovões foi aquilo que foi revelado dentro dos 7 selos. Aqueles acontecimentos dentro dos 7 selos eram 7 trovões. 7 trovões é uma revelação que te traz para dentro dos selos. Por isso, num parágrafo, Deus escondido e revelado em simplicidade, irmão Branham diz que os 7 trovões é diferente dos 7 selos. Por quê? Porque os 7 trovões é a revelação dos 7 selos. 7 selos é mistério. Os 7 trovões é a revelação dos 7 selos. Os 7 trovões é a voz de Deus. Quando o selo foi aberto, cada trovão é uma voz de Deus. E é interessante, e se é um trovão, não tenha isso em mente, apenas só porque a gente tem hora que quer atuar desse jeito. Mas se são 7 trovões, até o nome
O nome indica trovão. Bram. Até o nome. As pessoas não podem ver. Não estou dizendo que tem a revelação disso. Estou dizendo uma coisa normal, natural, que você pode ver nisso aqui. Agora, escuta esse finalzinho aqui do parágrafo 140. Eu disse 141, é 145. Está meio apagado aqui. Me perdoe. 141, eu estou noutra mensagem. 141 mesmo da era de Esmirna. Olha o finalzinho. Aqueles que ouvem, vamos dizer assim, os Estados Unidos, vamos começar lá. Aqueles que ouvem William Branham nos Estados Unidos não estão obtendo sua própria revelação privada. Aqueles que ouviram William Branham não estavam obtendo a sua própria revelação privada. Eu recebi isso, não. Nem é um grupo obtendo uma revelação coletiva. Mas cada pessoa está ouvindo e recebendo o que o mensageiro já recebeu de Deus. Cada um dos Estados Unidos deveria ser assim. Cada pastor, cada pregador que vem famoso dos Estados Unidos, deveria ser esse tipo de gente. Que está simplesmente mostrando o que recebemos de William Branham. Porque a esposa de Cristo hoje está fazendo isso. Nós aqui no Brasil estamos fazendo isso. Nós não temos uma revelação privada, só nossa. Não, nós estamos mostrando isso daqui, ó. Cada pessoa está ouvindo e recebendo o que o mensageiro já recebeu de Deus. O que nós pregamos é que Branham já recebeu de Deus. Agora, isso foi na era dos Estados Unidos. Eu quero aplicar isso para o nosso tempo. Também vamos aplicar. Porque se ela é profeta, se ela tem o assim diz o Senhor, se a noiva tem o assim diz o Senhor, ela é profeta. Então aqui está. Nós não temos recebido uma revelação nossa, privada, nossa. Não, nós estamos fazendo a mesma coisa. Estamos dizendo o que nós ouvimos do mensageiro. Agora, o que deveria vocês fazer? O que deveria fazer os pastores, os evangelistas, os apóstolos, os mestres do Brasil e dos outros países vizinhos? O que deveriam fazer? Falar o que a noiva está falando hoje. Falar a mesma coisa. Se não fala, é um opositor. Mas tem que ter um lugar de onde saiu aquilo. Teve que ter Estados Unidos da América do Norte, onde saiu a revelação de 7 selos, 7 trovões, novo nome, terceira puxada. Saiu dali, visão da tenda. Saiu dali, cumpriu ali. Agora aqui no Brasil a mesma coisa. De onde saiu? Outra vez para mostrar esta profecia. Outra vez, profetize. Outra vez a povos, reis, nações e línguas. Então, aonde saiu? Aí você tem que acompanhar aquilo. Não é estar subjugado na mão e no ministério de um homem, mas é entender que Deus, no seu tempo, Ele usa um e os demais vão atrás repetindo a mesma coisa que aquele um falou. É a mesma coisa. Todos tinham que repetir o que Branham falou nos Estados Unidos, porque nós temos milhões de denominações e milhares dentro da mensagem. Porque não disseram o que Branham disse. Porque nós estamos formando aqui no Brasil um monte de terceira etapa depois que Deus nos deu esta luz de poder mostrar, só mostrar para o povo. Porque tem acontecido terceira etapa aqui, ali, acolá. Por quê? Porque eles nunca dizem o que a noiva disse. Eles nunca dizem o que uma só pessoa diz. Eles inventam, eles querem posição. Eles são opostos a esta revelação. Quando a revelação vem, eles se opõem a ela. É o Coré, é o Datã, é o Abirão do dia. Eles têm outros nomes. Talvez você pense, o meu pastor é um Josué e é um Datã. O meu pastor é um Josué e é um Abirão. É um Coré. E nem você sabe. Por quê? Porque ele te exalta, ele exalta a congregação, para que a congregação creia nele, para ele se opor ao ministério que Deus está usando no dia, para abrir os olhos do seu povo. Amém?
É bom ter um povo quietinho assim, né? Vamos ouvir quietinho. Isso faz muito bem. Então, nós não temos aqui uma revelação nossa. Nós estamos pregando uma revelação que o William Branham revelou. Nós, a esposa de Cristo, nós aqui representamos essa esposa. Se você tem a interpretação que a esposa não prega, então saiba que eu estou pregando no lugar dela. Você não vai ouvir uma voz feminina, não. Você vai ouvir uma voz masculina mesmo. Certo? Você tem que saber disso. Que a voz da esposa não é uma voz feminina. É uma voz de milhares de membros que formam um corpo. E esses milhares de membros é formado de homens e mulheres e tendo uma voz. E essa é a voz de Deus. Não é a voz do homem, é a voz de Deus. E Deus não é uma mulher, Deus é um homem. Isso que nós aprendemos com o irmão Branham. Nós não somos da Igreja Católica. Nós cremos na mensagem, na revelação. Vamos mais um pouquinho aqui? Isso é muito bom. Olha, Cristo, o Mistério de Deus Revelado, 145. Só um pedacinho para poder ver essa única pessoa. Você vai ver em Cristo, a única pessoa. Ele é um Salvador e ele teve de se expressar isso. Como ele vai ser Salvador se ele não se expressa? E como ele vai se expressar se não teve um perdido primeiro? Antes de Deus se expressar, tinha que haver um perdido. Então o homem perdeu e Deus veio em Cristo e se expressou como Salvador. Ele é porque eu tenho tido a experiência, me perdoe, expressar isso. E como ele poderia fazê-lo, expressá-lo? Somente por meio de Cristo. Como ele poderia ser um filho? Somente por meio de Cristo. Está falando de Deus. Como ele poderia ser um curador? Somente por meio de Cristo. Veja, todas as coisas são concluídas nessa única pessoa, Jesus Cristo. Agora, adianta você ler isso aqui para um dualista? Eles creem que tem dois Jesus. O dualista está crendo que o Cristo casou, mas Jesus ainda não. O dualista é terrível. E ainda tem gente que segue ainda. E ele diz que um casou, outro não. Os dois vai casar então? É dois? Para eles, de todo jeito, é dois. A mensagem, ide dizer meus discípulos, parágrafo 19. Mas este homem, falando de Jesus, tinha poder para dar sua vida e para reavê-la. Quando o irmão Branham fala de Melquisedeque, ele diz, ele não podia dar sua vida, porque ele era a vida. Agora, quando Jesus estava aqui, Jesus podia dar, porque a vida estava nele. São João, capítulo 5, você vai ler do verso 7 em diante, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Você vai ver a vida nele. Quem tem o filho, lá não diz quem tem o pai. Quem tem o filho, tem a vida. Quem não tem o filho de Deus, não tem a vida. Porque a vida, o pai, está no filho. Deus é salvador no filho. Deus é curador no filho. Deus é visto no filho. Deus é um mistério. Deus você não vê. Você não pode ver Deus. Ele é espírito. Ele é imortal. Ele é invisível. Mas aqui está Cristo. E Cristo é Deus. Que Deus? A manifestação do Deus invisível. O Deus que não se pode ver, olha em Jesus. Quem me vê a mim, vê o Pai. Esta foi a revelação. O Deus dessa era maligna, parágrafo 10. Então que Deus esteja conosco, convosco. Tenho certeza que há um que está convosco. Este é Jesus Cristo. E Ele pode estar. Ele é a única pessoa que é onipresente. Não é do presente, não é do onipotente, não é do onisciente. Gente, vocês são gente de letra. Sabe muito bem, se fosse duas pessoas, não poderia ser oni é um. Onipresente, onisciente.
onipotente. Como que você vai para 2 pessoas, para 3 pessoas? Ele é a única pessoa que é onipresente, falando de Jesus Cristo. E ele é também onipotente. Então ele pode suprir cada necessidade. E também onisciente, conhece as suas necessidades e tudo que você precisa. Foi com Natanael que ele estava conversando? Eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Onipresente, onisciente. Ele falava que o Filho do Homem que está no céu, e falava dele mesmo aqui na terra, que é Filho do Homem. Ele estava aqui na terra para mostrar que é um e que ele é onipresente. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo, só que quando ele se limita a um corpo, ele se sujeita àquilo que aquele corpo está sujeito naquele dia. Mas naquele corpo, ele viu Natanael debaixo da figueira e outras coisas mais. Vamos prosseguir para me terminar aqui. Só para mostrar a você não crê no ministério de uma única pessoa, então você é um opositor. Você é um Datã, um Coré e um Abirão. Certo? Eu poderia mostrar aqui mais alguma coisa para vocês. Nós temos na Bíblia o que era Absalão. Absalão era filho de Davi. O que Absalão fez? Foi um opositor do pai. Absalão dividiu o reino do pai. Tomou o reino do pai. Absalão. Então você vê pessoas, se Absalão, filho de Davi, tomou o reino do pai, você pensa bem, vocês que são obreiros, se não pode tomar. Absalão tomou. Sabe por quê? Era bonito, sabia falar, um cabelo grande, mas foi morto pelo cabelo. Certo? Foi morto correndo do inimigo. Engarranchou aquele cabelão numa árvore. E ali mesmo veio um outro que era do lado de Davi e o matou. Abner o matou. Matou o próprio filho do rei. Pensa que o rei gostou? Não. Abner depois também teve que pagar o preço, porque ele foi contra, ele fez coisa errada também. Defende o rei numa hora e faz coisa errada contra o rei. Você defende a palavra e ao mesmo tempo faz coisa contrária à palavra. Você vê Coré, Datã e Abirão, opositores de Moisés. Você vê Zedequias, opositor de Micaías. Você vê Ananias, opositor de Jeremias. Você vê Judas, opositor de Jesus. Você vê o anticristo, opositor do Espírito Santo. Você vê o falso profeta, opositor do profeta. Você vê a falsa noiva, opositora da verdadeira noiva. Eles estão opondo, são opositores de uma única pessoa. Porque Deus trabalha sempre com uma pessoa. Os demais têm que fazer como foi nas eras. Todos os demais ficavam ao lado daquela pessoa, daquele mensageiro que Deus escolheu. Todos ficaram ao lado de Moisés, que Deus escolheu. Mas quem falou para eles que Moisés era escolhido? Eles creram, eles viram a vindicação, eles viram a mensagem. Agora eu te digo, quem podia dizer que João Batista era o escolhido? João Batista não fez um sinal. Vocês querem sinais? João Batista não fez um sinal. E Jesus disse que entre os nascidos de mulher não há um maior que João Batista. Mas o menor no reino do céu é maior do que ele, que era ele mesmo. Mas entre os nascidos de mulher não havia um maior que João. Agora, vê que quantas curas João fez? Lê na Bíblia. Quantos cegos João fez enxergar? Quantos paralíticos João fez ele andar? O ministério dele não era para isso. O ministério que vinha após ele é que faria aquilo.
que foi o ministério de Jesus Cristo. O ministério de William Branham, na primeira e segunda etapa, foi para fazer isso. O próprio irmão Branham disse para chamar a atenção do povo para a terceira puxada. Aí vem a terceira puxada e eles não enxergam essa terceira puxada. Então a esposa de Cristo está aqui hoje pregando a terceira puxada. Essa é a profetizando outra vez, essa outra profecia repetida, é exatamente isto. É pregar o que o irmão Branham já pregou, que o povo não entendeu nos Estados Unidos e que nós estamos entendendo agora. Eu também não entendi até o ano 2000. Eu acho interessante que Deus tem um tempo e antes daquilo não aparece. Você pode querer fazer como o irmão Branham queria levar a mensagem para os judeus. Você pode ver, não teve um homem no mundo ainda que foi levar a mensagem para os judeus, depois do irmão Branham. Mas o irmão Branham tinha vontade de ir lá, porque ele tinha um ministério para aquilo. Mas o ministério dele não era para judeu, era para gentil. Porque o ministério dele, discernindo os pensamentos e intenções do coração, que era a palavra que estava nele, a discernidora de pensamentos e de coração, aquilo que estava nele não era para os judeus, porque para os judeus Jesus já tinha feito. Então o ministério para os gentios é que precisava desse discernimento. Por isso Deus usou o irmão Branham deste lado aqui, entre os gentios, discernindo os pensamentos e intenções do coração, revelando às pessoas. As pessoas, antes dela contar o sonho para o irmão Branham, tinha dia que ele tinha aquela inspiração de Deus, diz, hoje, antes deles falarem, eu vou dizer o que eles sonharam. Você vai na mensagem, era exatamente aquilo. A pessoa chegava, a hora que ia começar, ele esperava, você sonhou assim, assim, assim. Agora, era Deus operando, chamando a atenção do povo para essa mensagem, que é a revelação dos selos, que os Estados Unidos só viram sinais. Eles não ouviram a voz, eles viram sinais. O povo é preso em sinais, o povo gosta de sinais, o povo gosta de cura. Por isso que eles têm que ser enganados mesmo. Não que Deus não cura, é que o tempo que Deus está fazendo um trabalho é diferente daquilo que você está querendo fazer. Você quer fazer um trabalho de cura, Deus está revelando a palavra. Foi o que ele fez com o irmão Branham. Revelou a palavra após o ministério de cura, diz o próprio irmão Branham. E agora, qual é o nosso ministério? Está escrito alguma coisa em Apocalipse 10, verso 8 a 11, que nós iremos fazer grandes coisas? Está escrito que nós íamos comer o livrinho. Isso nós já comemos. Que íamos profetizar outra vez. Isso nós estamos fazendo. Certo? Estamos profetizando outra vez, porque nós comemos aquilo ali e podemos pregar aquilo para o povo. Este é o nosso ministério. Diferente disso, filho, você não está de acordo com a própria palavra. Você não está de acordo, você pode fazer sinais para chamar a atenção do povo, mas não é a mensagem. O irmão Branham reconheceu que ele fez isso, ele diz, mas não é a mensagem. Ele teve cura divina, teve os dons, ele diz, mas não era a mensagem. A mensagem é a revelação, a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Amém? Obrigado, Senhor, pelo que nós podemos receber da sua parte. Queremos continuar te seguindo e termos esta advertência aqui final, Pai, em Números 16, 24, que Moisés teve que dizer para aqueles da congregação, levantai-vos que ao redor da habitação de Coré, Datã e Abirão. Esta é a última mensagem. Moisés veio dizendo para eles, saiam da habitação de Coré, saiam da habitação de Datã e de Abirão, que são opositores ao ministério do dia, saia. Eles estão opondo ao ministério da hora, saiam então, antes que vocês sejam destruídos, saiam daí. Deus, foi o que o Senhor disse para o seu povo naquele dia, é o que o Senhor disse através de Jesus Cristo, é o que o Senhor disse através de William Branham, é o que o Senhor diz através do ministério da esposa hoje. Saia dos opositores, daqueles que não podem crer na mensagem da única pessoa que o Senhor está manifestando nesse dia, não para a glória de um homem, mas para o engrandecimento do Senhor, que é o único Deus, poderoso, forte na batalha.
Aqueles que combatem contra esta mensagem não combate o homem, combate Deus. Por isso eles têm que encontrar a resistência na hora certa. Entra em cena, Pai, e abençoa este povo com a luz da sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.